Eu falei assim, eu falei assim. Quem não curtiu o vídeo, quer dar o bumbum pra mim. Quer dar o bumbum pra mim. O bumbum pra mim. O bumbum pra mim. E eu como mesmo, hein? Capítulo 3. Lâminas forjadas e ondas de fúria. 2 semanas. Parecia uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. O sol de Milromar havia se erguido e se posto incontáveis vezes sobre as colinas ondulantes e as ruas empoeiradas da capital, marcando o ritmo implacável de uma vida que eu nunca pedira, mas que agora abraçava com uma determinação teimosa. Meu Tchá, aquele companheiro barulhento da minha mente anterior, ainda pulava como um coelho hiperativo em tarefas mundanas. Lavar pratos na pousada era uma batalha épica contra o tédio, mas nas horas de treinamento, aí ele se transformava em foco laser, canalizando a hiperatividade em algo afiado, letal. Eu passava os dias alternando entre a forja improvisada que montara no quintal da pousada, com a permissão relutante do dono, subornada com uma faca reforçada que eu criara como amostra, e sessões solitárias de meditação mágica sob o céu noturno, o ar frio que eu tanto amava roçando minha pele como um sussurro encorajador. As primeiras noites haviam sido as mais difíceis. Meu status holográfico piscava na visão periférica como um lembrete cruel. Nível 7, status melhorando devagar, mas sem a arma lendária que definia os outros heróis, eu era só El. Sem classe, sem restrições mágicas idiotas que repeliam aliados. Mas isso era uma vantagem, não uma fraqueza. Eu podia pegar qualquer espada, absorver qualquer fragmento de monstro sem estômago, revirar como o de Naofumi. E com o tempo, comecei a desbloquear mais. Não escudos ou lanças pré-fabricadas, mas algo meu, uma fusão de memórias de vidas passadas, ou o que quer que o sistema chamasse de afinidades, e o conhecimento que eu instintivamente invocava, como se o mundo de Fátima me seguisse para cá. Eu havia criado minhas primeiras armas verdadeiras na primeira semana. Sentado em pose de meditação, materiais brutos posicionados à frente, aço reciclado de sucata da rua, cristais de mana que comprara do mago errante, usei material Basete Creation. Era uma habilidade que eu despertara ao absorver fragmentos de Greywolves e balões, misturando com o que meu subconsciente lembrava de Projection Magicraft. Funcionava assim. Eu precisava ficar imóvel, olhos fechados, canalizando mana como um rio através de circuitos mágicos que eu mesmo forjava no corpo com Creation of Magic Circuit. Os materiais, mesmo ruins, como ferro enferrujado, eram moldados pela minha vontade, infundidos com efeitos personalizados. Baixo custo de mana se os materiais fossem ideais, mas com porcaria. Drenava como um vampiro. Tempo. Horas para algo simples, dias para complexidade. Mas o resultado? Perfeito. Minha primeira criação foi Kanshouan de Bakuya, o par de espadas gêmeas chinesas. Uma Yang negra, curva e defensiva, atraindo-se magneticamente a Yang branca, ofensiva e fluida. Eu as tracei primeiro com tracinho, copiando de uma memória etérea, a história de um duelista antigo, suas skills de equilíbrio yin-yang, depois criei fisicamente, martelando o aço aquecido na forja enquanto visualizava a estrutura interna constructural análisis. Toquei o metal, sentindo cada impureza, cada fraqueza molecular, e as reforcei com Reinforcement Magicraft, tornando-as mais duráveis que o aço comum, capazes de se regenerar levemente com mana. Elas dançavam em minhas mãos durante testes. Um giro de Kung Fu, e a Yin bloqueava um golpe imaginário, puxando a Yang para um contra-ataque espiralado. Custo. Me deixou exausto por dias, mas valia. Era como estender minha alma em metal. Em seguida veio Caliburn, a espada sagrada. Mais ambiciosa. Usei ferro nobre de uma relíquia que Erard me dera, infundindo luz divina, uma afinidade com fogo que eu canalizava como chamas purificadoras. Ela amplificava força e velocidade em combates justos, detectando intenções puras via um pulso de mana.
Eu a criei durante uma noite de lua cheia, meditando por 6 horas, suor escorrendo enquanto o metal brilhava dourado. Estructural Grasp me mostrou sua essência. Uma lâmina de reis, simbolizando liderança. Ao empunhá-la, sentia um surto de carisma, como se pudesse inspirar aliados. Testei contra um tronco, um corte, e ele se partiu limpo, faíscas divinas dançando. Mas o Backlash? Mana zerada, dormi por 12 horas. Avalon foi defensiva, uma bainha que eu teci com couro de monstro e essências de cura. Concedia regeneração imortal, ferimentos graves se fechavam em segundos, protegendo contra fatalidades enquanto equipada. Eu a infundi com afinidade de água, criando um fluxo vital que curava como um bálsamo. Roaias, o escudo de pétalas, veio de pétalas de flor mágica absorvidas. 7 camadas de defesa, cada uma quebrando sob pressão, mas bloqueando o inimigo. E um Limited Blood Workings. Ah, isso era o ápice. Não criei, despertei. Uma realidade de mármore interna, um deserto de espadas cravadas no solo, onde eu armazenava infinitas lâminas projetadas. Invocá-la era como abrir um portão. Ian Tebune of Mistward, e o mundo se dobrava, chovendo armas de portais. Custo alto, mas em massa? Overwhelming. Usei pela primeira vez contra uma matilha de lodos. Tracei uma dúzia de espadas variadas, de katanas a machados, lançando-as como chuva. Elas se dissipavam após, mas o conhecimento ficava. Outras habilidades fluíam daí. Eye of the Mint, False, aprimorava instintos, prevendo movimentos em caos. Clairvoyance me deixava ver fraquezas distantes. New Techniques Development me permitia inovar, como infundir gelo em uma espada para congelamento. Corpo a corpo. Mestre em Kung Fu, Kenjutsu, tudo. Armas como Kaladibou II, Explosiva, Vajra, Raio, Azor Sword, Catalisador. Gate of Babylon. Portais dourados para tesouros ancestrais. Eu as criava uma por uma, explicando em voz alta para mim mesmo, ou para ele, que observava em silêncio, como funcionavam. Tracing copiava perfeitamente, incluindo os skills do original. Projection era temporário, mas barato. Reinforcement tornava um mundano letal. Era como ser um ferreiro de deuses, mas continuar me fazendo pausar para o fino celular entre marteladas. E ele, ela era o farol nessa loucura. Nas caçadas matinais, sua cauda chicoteava com precisão predatória, magias de gelo congelando inimigos enquanto o vento os desestabilizava. Sua personalidade fria rachava aos poucos. Um sorriso tímido quando eu elogiava um golpe, um toque carinhoso no braço após uma vitória. Comigo, ela era fofa, correndo ao experimentar roupas novas, leal como uma guardiã. Mas reservada com o mundo, teimosa em treinos. Eu a via florescer. Menos magra, curvas acentuadas, quadris largos e coxas firmes ganhando vitalidade de refeições decentes. Mais sexy, sim, mas eu guardava isso para mim, focando no parceiro que ela era. No terceiro dia, o sol filtrava preguiçoso pelas ruas da capital, o ar carregado de cheiro de pão fresco e metal quente das forjas próximas. Ele e eu caminhávamos para a lojinha da costureira, minha mochila batendo nas costas com peso de cristais e fragmentos. Ela veste a minha camisa folgada, a cauda escamosa cinza escura balançando ritmicamente, marcas claras como listras de predador marinho reluzindo ao sol. Seus cabelos negros curtos, com mechas avermelhadas nas pontas presas por uma presilha minimalista que eu comprara, emolduravam olhos vermelhos intensos, sérios, mas com um brilho de curiosidade que só eu via. Shirou, murmurou ela, voz rouca como ondas em rochas, isso é necessário. Essas roupas. Eu luto bem assim. Teimosa como sempre, mas o rubor sutil em sua pele clara traía empolgação. Sorri, descontraído, cutucando seu ombro de leve, carinhoso, protetor. Necessário. Claro. Você merece se sentir como uma rainha das profundezas, não uma prisioneira remendada. Além disso, imagina a cara da costureira. Ela pirou na medição. Ele embufou, mas um canto da boca subiu, quase um sorriso, raro e precioso. A lojinha era um caos organizado.
rolos de tecido azul marinho e preto pendurados como velas de navio, o zumbido da máquina de costura manual ecoando como um coração acelerado. A dona, a baixinha rechonchuda com óculos tortos, ergueu os olhos ao nos ver, um grito de alegria escapando. Meu anjo das profundezas. E o herói gentil. Voltem, venham, venham. As peças estão prontas, ó, pelos deuses, olha só você, Ellen. Já mais radiante que da última vez. Ele encorou de verdade agora, cruzando os braços sobre o busto médio grande, a camisa folgada esticando levemente. Senhora, não exagere. Mas a costureira, chamava-se Mira, descobri, já arrastava para o provador, um cubículo improvisado com cortinas de linho. Exagerar? Bobagem. Você é uma visão. Curvas que gritam força, cintura fina como uma lança, quadris que balançam como ondas furiosas. E essa cauda? Cinza escura, listrada, rouba o show. Sente-se aqui, experimente o primeiro. Enquanto Ellen desaparecia atrás da cortina, Mira se virou para mim, mãos calejadas agitadas. Seu esboço foi genial, rapaz. Tops cropped com alças cruzadas nas costas, perfeito para não prender a cauda em luta. Shorts com fendas laterais, elásticas para mobilidade. Uniforme de empregada. Preto com detalhes brancos, colado mas elegante, babados sutis no decote para realçar sem vulgarizar. E o pijama, o pijama temático de tubarão. Capuz com orelhas fofás, cauda extra bordada. Revela seu lado leve, hein? Eu ri, encostando na parede, o cheiro de linha fresca me ancorando. Meu Tda queria pular para outro tópico, talvez magia, mas foquei, gentil. Você captou tudo. Ele merece o melhor. Ela é teimosa, mas leal. Como uma barbatana afiada. Mira sentiu, olhos brilhando. Vejo como você olha para ela. Não é pena, é afeto. Raro nesses tempos. Ei, e você? Ainda o herói sem classe? Rumores dizem que upa rápido nos campos. Antes que eu respondesse, a cortina se abriu. Ellen emergiu no top cropped preto, alças cruzadas expondo ombros pálidos e escamas sutis na base da cauda. Shorts esportivos cinza com fendas, abraçando coxas grossas e firmes, meias arrastão subindo até os joelhos. Seus olhos vermelhos piscaram, sérios mais vulneráveis. Justo. Não atrapalha. Mira gritou, girando ao redor dela como uma fada enlouquecida. Justo. É divino. Olha essas curvas, busto realçado, cintura marcada, quadris largos dançando. E as meias, edgy, rebeldes. Você parece uma predadora urbana, pronta para devorar o mundo. Gire, gire. Ele girou relutante, cauda chicoteando, o rubor profundo tingindo as bochechas. Para, isso é ridículo. Mas eu via. Ela se sentia poderosa, bela. Você tá incrível, ele, disse eu, voz baixa, carinhosa. Combina com sua magia de gelo, frio e letal, mas elegante. Ela encontrou meu olhar, o brilho vermelho suavizando, um sorriso tímido curvando lábios. Obrigada, Shirou. Mira aplaudiu. Viu? Química. Agora o uniforme, vai, vista. Mais experimentações. O vestido de empregada colava como segunda pele, babados brancos contrastando com o preto, saia plissada curta para mobilidade, gargantilhas finas e brincos sutis adicionados. Sofisticação com provocação. Imagina você servindo chá, ou cabeças. Ele riu baixinho, raro, musical. Conversamos então, sentados em banquetas enquanto ela trocava pro pijama. Capuz com orelhas de tubarão fofás, macacão solto revelando um lado leve. Minha vila tinha festas assim, roupas leves pro mar, murmurou ela, voz rouca e suavizando. Você me lembra isso. Liberdade. Toquei sua mão, protetor. Vamos ter mais. Juntos. Mira observava, sorrindo. Vocês dois, salvem o mundo, hein? Com estilo. Saímos com pacotes, ele no casual, moletom oversize sobre top, shorts e meias, radiante. Obrigada pela paciência, disse ela, ombro roçando o meu. Foi divertido. Meu coração acelerou, preguiçoso eu era, mas carinhoso pros meus. Próxima parada, Erard.
A forja fumegava, faíscas voando como estrelas caídas, o ar grosso de suor e metal. Erard martelava uma lâmina, barba grisalha pingando. O extra e a tubarão voltaram pro aço. Apresentei as roupas de Ellen com um gesto. Ela assentiu reservada, cauda neutra. Erard, preciso de lições. Forja real, não só compras. Ele parou, limpando as mãos. Forja? Você tem mãos de mago, rapaz. Mas ok. Dicas rápidas. Comece com design, esboce fraquezas, equilíbrio. Aqueça até amarelo vivo, 800, 900 graus, martelo em ângulos para esticar sem rachar. Normalize. Ciclos de aquecimento-resfriamento para aliviar tensões. Tempera. Aqueça a 800 graus, quencha em óleo para endurecer, mas cuidado, brickled mais quebra. Revenha a 200 graus para flexibilidade. Moa, afie, empunhadura de osso ou couro para gripe. Seus olhos brilharam. Livros. Tratado de Aço Antigó e Segredos da Bigorna, na livraria do mercado, 30 pratas cada. Bons para novatos. Passos detalhados, erros comuns. Paguei pelos livros na hora, ele tinha cópias, e ele baixou a voz. Quer mais? Há um ferreiro aposentado, Garrick, nas colinas leste. Cabana isolada, quer um discípulo há anos. Diga que Erard mandou. Ele ensina o toque da alma, sentir o metal como vivo. Agradeci, saindo com volumes pesados. 2 dias na pousada. Li vorazmente, domado pelo interesse. Tratador detalhava passos reais, preparar aço, liga de ferro carbono, forjar em bigorna curva para espalhar grão, evitar inclusões. Segredos adicionava misticismo, infundir espiritual via respiração ritmada. Entendi tudo rápido, estrutural graspa ajudava, visualizando estruturas como diagramas. No 5º dia, cavalguei, aluguei um pônei preguiçoso, pras colinas. A cabana era humilde, telhado de palha, forja externa fumegante. Bati na porta de carvalho envelhecido. Demorou, passos arrastados ecoando. Um senhor idoso abriu, magro, cabelos brancos desgrenhados, olhos afiados como lâminas. Quem ousa perturbar Garrick, o fantasma da bigorna? Voz rouca, desconfiada. Sou Emilia Shirou, herói, sem classe. Erard me mandou. Quero aprender forja, de verdade. Ele franziu a testa, examinando-me. Cabelo vermelho, olhos ouro, build atlética. Herói? Ah. Entre, garoto. Vamos ver se suas mãos aguentam o fogo. O resto da semana foi inferno e êxtase. Primeiros dias. Basics reais, como na pesquisa que eu instintivamente sabia, aquecer barra de aço em forja de carvão, martelar em bigorna para alongar em lâmina. Senti o metal ceder, quente como o sol, moldando-se sob golpes precisos. Garrick corrigia. Não force, flua, como o rio. Sinta o coração do aço. Aprendi tempera. Quencha em óleo fervente, vapor subindo como fumaça de dragão, depois revenha no forno para equilíbrio. Moagem em roda manual, afiando bisel a 20 graus para cortes limpos. Empunhadura. Entalhar osso de javali, envolver em couro curtido. Eu aprendia rápido, projectile me deixava simular erros mentalmente, reinforcement consertando falhas. No 4º dia, criei uma adaga funcional. Aço 1095, temperada a 60 HRC, afiada o suficiente para raspar pelos. Garrick piscou. Você canaliza algo. Magia. Não importa. Você tem o dom. Integramos. Eu tracei uma katana lendária, martelando-a fisicamente enquanto infundia a mana. É como animes que eu via, brinquei. Forja mística, mas real, aquecer, martelar, temperar, como em Fate. Ele riu. Fate? Ah, destino é o martelo. Vá, garoto. Você terminou. Mas volte, forja é vida. Voltei à pousada no 10º dia, mente fervilhando. Agora, magia plena. Criei Vajra. Martelo raios, aço com cristais de mana, infundido com eletricidade via afinidade fogo-água, plasma simulado. Funciona. Invoca descargas ao golpear, sísmicos e impactos. Runting. Espada caçadora, tracei de lendas, persegue alvos com mana guiada, infalível, penetrando barreiras. Nini Lives.
Técnica com machado gigante, 9 golpes ultra rápidos, adaptável. Cada um explicada em treinos com Ellen. V. Tracing e cópia skill, equilíbrio perfeito. Mas criação física dura mais. Ela assentia, olhos vermelhos focados, praticando com sua espada curta infundida em gelo. Voltamos à caça na ravina, agora nível 12 eu, 28 ela. Lobos cinzentos uivavam, mas nós éramos tempestade. Flanco esquerdo teu, disse eu, desembainhando Kanshou e Bakuya. Ela girou, cauda derrubando um, espada perfurando o outro, gelo se espalhando, congelando patas. Cobrou o centro. Um lobo saltou. Eye of the Mind previu, chute Kung Fu giratório arremessando, Caliburn cortando em arco dourado, luz divina incinerando. Ela notou minha mudança. Menos magra, corpo curvilíneo florescendo, busto acentuado no top, quadris balançando em shorts, coxas firmes musculosas. Você mudou, comentei pós-caçada, ofegante, limpando suor. Mais forte. Mais, você. Ela corou, reservada mas fofa comigo. Comida decente. E você, sempre me empurrando. Toquei sua cauda, suave, escamosa, protetor. Parceiros, né? Dias voaram. Níveis subindo, 15 eu, 32 ela, stats melhorando, agilidade mais 3 de buffs absorvidos, força via forja. Criei mais. Azores Word para rituais, Magic Energy Link Boreal Shroud para drenar mana. Batalhas fluidas. Ela com sombras iludindo, eu com um Limited Blood Orcs chovendo espadas, mas contido, custo alto. No último dia, 14º, pressenti. No canto da visão, holograma piscou. Onda de calamidade em 20 minutos. Torre do relógio. Naofumi me avisara dias antes, trocando infos em taverna. Registre-se, idiota. Ampulheta vermelha transporta. Corri para a igreja, comprando poções, cura azul translúcida, fecha feridas em segundos, mana violeta, recupera 50% em goles. Pra nós dois, disse a freira. Voltei, ele esperando, séria. Onda? Vamos. Mas parei, vendo uma lança quebrada dela, temática de tubarão, que ela olhará na loja. Espera. Algo teu. Sentei em meditação, materiais. Aço de lobo, escamas de monstro aquático, cristal gelo. Material Basete Creation. Imóvel, mana fluindo, visualizando tesouras gigantes, lâminas curvas como barbatanas, estendendo em garras barra chicotes de gelo. Horas comprimidas em minutos via foco te dá. Brilho, e nasceu de Epsea Visitor. Tesouras elegantes, leves apesar do tamanho, inspiradas em águas profundas, lâminas se transformam, brilham etéreo. Pra você. Extensão da tua essência, afiada como personalidade, letal com gelo. Entreguei. Ela tocou, olhos arregalados, cauda agitada. Chirou, e. Perfeita. Testou. Giro, lâminas estendendo, congelando o ar. Eu amo. Obrigada. Abraçou-me, raro, afetuoso, corando. Minha vez de proteger. Temer. 5 minutos. Corremos para a torre do relógio, multidão de aventureiros. Encontramos Naofumi Rapitalha, ela crescera, adolescente agora, orelhas de Hakon tremendo, armadura bárbara justa. Shirou. Ellen. Naofumi acenou, amargo mas grato. Rapitalha, mudou. Ela corou. N não sou mais criança, mestre. Motoyasu flertou. Ei, lindas. Fujam pro meu time. Ignoramos, registrando-nos. Ampulheta vermelha caía, areia quando como coração. Luz vermelha nos envolveu. Teletransporte. Vila de relute, rural, casas de madeira em pânico, céu escurecendo. Portal rasgou nuvens, monstros jorrando, esqueletos rastejantes, abelhas venenosas zumbindo. Aldeões gritavam, demi-humanos carregando crianças. Outros heróis, Ren, Itsuki, Motoyasu, ignoraram, correndo pro chefe distante. Boss primeiro. Sinal de fumaça. Motoyasu lançou lança explosiva, fumaça colorida subindo. Naofumi rosnou. Idiotas. Vila primeiro. Nós assentimos, aliados. Vamos dividir, disse eu. Ele, flanco oeste, evacue com sombras. Eu e Naofumi, centro. Rapitalha. Eu ajudo a evacuação. Caos.
Esqueletos ossudos arranhando ruas lamacentas, abelhas picando o ar. Os erroaias. Pétalas florescendo, bloqueando o enxame, camadas rachando, mas segurando. Por trás de mim. Aldeão idoso. Heróis, salvem-nos. Ele ingerou Depsia visitor. Tesouras cortando abelhas, gelo congelando asas, chicotes estendendo para prender esqueletos. Vão. Norte. Sua voz fria comandava, intimidação natural paralisando monstros. Cauda chicoteou, derrubando um, força elevada esmagando ossos. Eu tracei Caladibog II. Arco-íris distorcido, flecha explosiva perfurando o grupo de esqueletos, espiral detonando. Kung Fu fluido. Chute giratório para um esqueleto, Kanshou bloqueando garras, Bakuya cortando cabeça. Mana drenando, poção de mana engolida, Violeta revigorando. Naofumi ergueu escudos. Airstreak. Projéteis flutuantes bombardeando. Porcupine Shield. Espinhos defensivos perfurando. Raptalha cortava, ágil. Mestre, flanco limpo. Intensidade. Reforços cavaleiros reais, capitão arrogante bombardeando fogo, chamas lambendo casas, quase nos atingindo. Raptalha furiosa. Vocês quase mataram todos. Vice-capitão Aki bloqueou. Aliados. Capitão zombou. Escudo devil e extra? Ignorem. Mas Aki ficou. Vocês salvam vidas. Juntem-se. Formamos linha. Eu com um Limited Blade Orcs parcial, 10 espadas chovendo, Clairvoyance mirando fraquezas. Ele infundiu tesouras em vento, rajadas desestabilizando, sombras iludindo cavaleiros errantes. Shirou, atrás. Ela tancou picada de abelha, resistência segurando veneno. Eu curei com fluxo vital, mão em seu ombro, água fluindo, fechando ferida. Na colina, heróis derrotaram Quimera. Motoyasu cravando lança, reencortando cabeças, Itsuki flechando. Portal fechou, céu clareando. Cavaleiros aplaudiram. Glória. Vila em ruínas. Fumaça subindo, tendas improvisadas. Aldeões ajoelharam. Heróis do escudo e da lâmina, salvos. Mãe abraçou Raptalha. Outro deu ervas a mim. Obrigado, extra. Naofumi rígido. Só dever. Mas olhos suavizaram para Raptalha. Você foi incrível. Ela corou. Com você, mestre. Ele limpou tesouras. Seria mais orgulhosa. Cauda enrolando minha perna. Afeto devotado. Sobrevivemos. Juntos. Toquei sua mão, carinhoso. Sempre. Caminhamos ao pôr do sol, Naofumi ao lado. Próxima onda, mais forte. Eu assenti, poção de cura selando corte na perna. Torre distante. Ampulheta virando, areia caindo. Perigo renascia. Mas com lâminas forjadas e aliados, estávamos prontos. Fim do capítulo 3.